Eu dando aqui, cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, dando aqui continuidade ao assunto abordado pela deputada Ângela Guerra, queria também obter estas respostas relativamente aos critérios que presidiram a agregação, neste caso, de 4 tribunais em Viseu, a saber, Nelas e Sátão e São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. No entanto, eu trago aqui também uma questão, um assunto que penso que a Sra. Ministra será a pessoa indicada para nos esclarecer relativamente às garantias que são dadas por parte da Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça, que no dia 29 de maio deu uma conferência de imprensa no Conselho de Penalva do Castelo, conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Câmara de Mangualde, onde assumiu de forma clara que os processos relativos ao Conselho de Penalva do Castelo que tramitavam no Tribunal do Sátão iriam passar a tramitar no Tribunal de Mangualde e que para isso dava tanto garantias dela como garantias da Sra. Ministra da Justiça, que já havia assumido também esse compromisso com os Srs. Presidentes da Câmara de Mangualde e de Penalva do Castelo. Até aqui tudo bem, é uma opção política como outra qualquer, no entanto foi questionada sobre as consequências desta decisão política, é uma opção. E as consequências foram também pela Sra. Secretária assumidas, dizendo que esse movimento processual iria diminuir o número de processos no Tribunal do Sátão e, com isso, o Tribunal do Sátão passaria de competência genérica a uma secção de proximidade. Assumiu isto de forma clara e disse que tanto ela como o Governo assumiriam que o Tribunal do Sátão passaria a uma secção de proximidade. Eu queria perguntar à Sra. Ministra se é ou não verdade que isto vai acontecer, ou que já está decidido. Alegou também que esta decisão era tomada com base num estudo que estava a ser feito por parte do Ministério, que ela própria estava a superintender, que esse estudo iria estar terminado numa primeira fase, disse em Penalva do Castelo, na conferência de imprensa, que seria terminado em setembro e que teria entrado aqui na Assembleia da República. 20 quilómetros depois, já em Mangualde, nesse mesmo dia, assumiu que esse mesmo estudo estaria pronto em junho. Agora, este mês, até ao final do mês, daria entrada na Assembleia da República. Deduzo eu que, como se deslocou para Lisboa, já devia estar o estudo pronto, porque fez mais quilómetros e já devemos saber qual é que é o resultado desse estudo. E queríamos saber se vão prevalecer razões históricas, porque, ao prevalecerem essas razões históricas, Carregal do Sal passará... os processos passarão a tramitar em Santão Combadão e, com isto, Nelas também passará uma secção de proximidade. Este é o critério. E o mesmo acontecerá com Oliveira de Frades, cujos processos vão passar para São Pedro do Sul e, com isto, passará também a outra secção de proximidade. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se está disponível, da mesma forma que a Sra. Secretária de Estado se predispôs a ir a Penalva do Castelo, em altura de pré-campanha eleitoral, para anunciar para uma ocasião futura que não se sabe quando, que os processos de Penalva do Castelo iriam para Mangualde, da mesma forma que seria criada uma secção de proximidade no Sátão. Para quando é que o Governo vai ao Sátão, e eu estarei presente nesse momento, para anunciar a criação da secção de proximidade. Isto é muito importante. Depois, o grave disto também é que esta medida foi anunciada na apresentação de uma candidatura, neste caso da recandidatura, do Presidente da Câmara de Mangualde, no dia 27, mesmo antes do Governo confirmar essa possibilidade, na presença do Secretário-Geral e também Primeiro-Ministro deste Governo, que disse à frente de toda aquela gente que os processos de Mangualde de Penalva do Castelo iriam passar a tramitar em Mangualde. Eu não compreendo, embora conheça ou reconheça que no passado os deputados do Partido Socialista anunciavam as obras do Governo em conferência de imprensa, não compreendo como é que, num anúncio de uma recandidatura, um candidato do Partido Socialista anuncia uma medida do Governo confirmada pela presença do Sr. Primeiro-Ministro e confirmada pela Sra. Secretária de Estado, que assumiu de forma clara que era sua palavra e palavra dela de que iria ser criada uma secção de proximidade em Sátão. Gostaria de ver clarificadas estas questões. Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Alves colocou também a questão da agregação dos tribunais, a mesma questão da agregação dos tribunais e, portanto, a resposta de facto, a resposta é a mesma. Portanto, o Governo não fez agregações, não tem... Não?
Senhora Ministra, peço imensa desculpa, eu não fiz a mesma pergunta. A agregação de comarcas em Viseu. Sim, mas eu fiz uma pergunta relativamente a informações que a senhora Secretária de Estado Adjunta informou. Sr. Deputado, eu ia já a essa questão. Ok, pronto. muito obrigado. O Sr. Deputado começou por falar da questão da agregação de comarcas em Viseu, que seria a mesma coisa. E há depois esse outro segundo plano, que tem a ver com os conselhos, com os processos do Conselho de Penalva que transitavam para Sátão, certo? E que passariam... Ora bem, Sr. Deputado, o que é que se passa relativamente a esta matéria? Como se recorda, nós fizemos, o ano passado, uma primeira avaliação da Lei de Ordenação do Sistema Judiciário numa lógica de aproximação dos serviços de justiça e dos tribunais às populações. Dessa primeira avaliação, resultou que havia um conjunto de aporias, se assim se pode dizer, do ponto de vista da organização judiciária e da colocação, da inscrição das várias especializações, que nós entendemos na altura que não deveríamos fazer tudo e que deveríamos passar por um momento subsequente. Esta questão de Sátão Mangualde foi colocada também nessa altura. E logo nessa altura a questão foi discutida e eu própria tive reuniões com os senhores presidentes das câmaras respectivos e disse-lhes claramente isto. Portanto, na altura, com base nos dados que já existiam, porque já existiam dados que apontavam neste sentido, e o que eu lhes disse foi, neste momento não será feita nenhuma intervenção nessa matéria. Mas na próxima intervenção que vier a ser feita, eu não posso garantir que, considerando estes dados, não tenha que haver aqui, de facto, uma transferência. E, portanto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer, e a Sra. Secretária de Estado da Justiça, aquilo que seguramente disse, foi que há um trabalho no Ministério da Justiça que já está muito adiantado, que tem justamente a ver com uma segunda avaliação da localização sobretudo das especializações, e que passa também, em alguns casos, pela questão das secções de proximidade, e que, no âmbito dessa segunda avaliação, que só não fizemos este ano, justamente para evitar que a imbricação e as consequências que se podiam retirar no quadro do processo eleitoral autárquico, mas aquilo que dissemos foi que no próximo ano isso seria feito. E, portanto, eu falei com todos os senhores presidentes das câmaras envolvidos. Portanto, não houve nenhum, porque me vieram todos falar sobre este problema, que o seu problema existe. E, portanto, falaram todos e eu disse-lhes, na análise que eu faço, o mais provável é que esta passagem tenha que ocorrer. Não vai ocorrer ainda agora, mas na próxima avaliação que fizermos do mapa, seguramente isso vai acontecer. E, portanto, posso admitir que a Sra. Secretária de Estado lhe tenha sido suscitada a questão e que ela tenha justamente dito isso porque corresponde a uma declaração que eu fiz e a um compromisso claro que assumi com os senhores presidentes da Câmara, não lhes escondi nada, logo no ano passado, na altura em que esta questão se colocou. E só não se avançou este ano, como lhe disse, em mais mexidas no mapa judiciário para evitar justamente esta turbulência. Pronto, repare, por exemplo, aquilo que aconteceu agora, para evitar justamente a turbulência e a associação que podia haver a soluções que fossem adotadas, não é, com eventuais interesses locais autárquicos. Sra. Ministra, é só para percebermos, porque da mesma forma que esta conferência de imprensa teve impacto nos processos eleitorais de Penalva do Castelo e de Mangualde, o mesmo deve acontecer no Sátão, porque se assumiu que se vai criar uma secção de proximidade. Ora, acho que ficaria bem o Governo, que da mesma forma teve esta vontade de ir junto das populações esclarecer o que é que ia fazer no próximo ano, que diga também, porque assumiu que vai perder competências a secção genérica de Sátão e vai passar uma secção de proximidade. Esta foi a consequência assumida por parte da Sra. Secretária de Estado e que disse também que a Sra. Ministra o assumiria. O que quer dizer então que podemos depreender daquilo que aqui foi dito é que Sátão passará a ser uma secção de proximidade. Sr. Deputado, eu creio que é isso. Eu creio que será isso. Eu não estou em condições... Sr. Deputado, eu só lhe peço uma coisa, que é, eu não estou em condições, sem os papéis, de lhe dizer aqui exatamente isso. Agora, o histórico que eu lhe contei é o histórico verdadeiro. Portanto, Sr. Deputado, não há terceira ronda. Pronto. Houve essa conversa e eu logo na altura expliquei aos seus presidentes todos, disse, olha, o que vai acontecer é isto. Não vai acontecer agora, vai acontecer na próxima alteração. Pronto?